Não. Não. Bom dia, meus amados mestres encarnados. Como estão? Aham, nós estamos fazendo uma experiência aqui, porque a outra live, por causa do vento que bate aqui, ficou Barulhão um do vento. barulho delicioso do vento lá. E agora nós estamos fazendo um teste aqui. Vamos ver o que vai dar. Estamos batendo com a testa o tempo todo na parede, né? Mas é Testando. aprendendo, vivendo e aprendendo. Bom dia, É. Almir, como está? Essa sexta-feira Bom, maravilhosa? bom dia. Hoje fresquinho, né? Não tem um sol direto, Escaldante, aquele tá. sol Tem escaldante. sol, mas tá Tá gostoso. gostoso. Hoje tá bom. Bom dia, gente. Boa sexta-feira para Você não nós. vai dar bom dia, assistente? Já tá dormindo? Vamos dar bom Assistente dia. fica fazendo toda essa arrumação aqui, ela Ela cansa. canta. Dá bom dia, fala assim, bom dia, humano. Fala assim, hoje a gente vai ter uma live abençoada, né, Já filho? arrumei tudo para minha humana hoje. Não fala assim, não, não é minha humana, é minha serva. Pior, né? A Ai, gente trabalha para ai, eles. exatamente. Vou dar o melhor possível. Mas vamos lá, vamos agradecer ao nosso dia, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês o nosso aprendizado, o conhecimento que nós estamos acessando, né? Não vou dizer que nos foi dado, é que a gente está Né? acessando, né? Esse Essa conhecimento. coisa do conhecimento que você acabou de falar, dá uma live. É. Então, agradecer ao conhecimento que estamos acessando e auxiliando a vocês acessarem o de vocês. Porque esse conhecimento que nós temos, neste momento, que nós já acessamos e ainda vamos acessar mais, vocês também têm, tá? Então, basta ir mudando essa frequência que vocês vão acessando. Isso é automático, tá bom? Então, agradecer, convidar as energias de Gaia para estar conosco. Vamos convidar os nossos mestres não, né? Vamos convidar os nossos mentores, aqueles que nos auxiliam, que estão aqui conosco, os nossos irmãos de outras frequências, de outros reinos, que eu ao menos, estou me colocando à disponibilidade deles para que eles possam nos passar mais informações a respeito do que está por vir, o que está acontecendo e quais são, vamos dizer assim, as dicas e o que nós podemos fazer para nós nos melhorarmos cada vez mais, para que a gente possa auxiliar o planeta e tudo o que está acontecendo nesse momento. Meu muito obrigado por mais essa oportunidade. Alguma coisa, Almir, falar? Falar que a vida é maravilhosa, né? Que nós estamos passando por um processo único. Que a vida deve ser vivida, né? Até E esses não dias, sofrida. não sofrido. Até esses dias você me falou, né, que você viu na internet que teve uma canalização, eles falando que o que está acontecendo aqui é uma coisa única, né? Sim, eu E ouvi essa que, semana de novo. e que se der certo, aí eles vão implantar em outros planetas. Exatamente. Aí alguém falou ali, ó, então somos cobaias? Não, não somos cobaias. Nós estamos participando de um experimento. Nós estamos Nós decidimos vir aqui fazer parte desse experimento. participando desse experimento, tá? Detalhe, que a gente até já falou em alguma outra live, é que nós iniciamos isso aqui. A gente foi os elementais, vamos dizer assim, né? É por aí. Nós fomos os elementais do início do início. Nós fomos aqueles que projetamos, que construímos o parquinho, e depois que o parquinho ficou construído, aí a gente tinha que fazer algumas outras experiências. Porém, contudo, entretanto, Todavia, portanto, teria que haver este corpício aqui para nós podermos vir e brincar nos tais brinquedos. Entenderam? E foi isso que a gente fez. Aí chegou no agora, já que vocês fizeram vamos brincar. o parquinho, agora vocês vão brincar nos brinquedos que vocês construíram. Só que esse parquinho, esse brinquedo também porque aqui é uma experiência energética, tá? A gente está brincando com energias. Por isso que tem o alquimista. O que o alquimista faz, Almir?
O alquimista brinca com as energias, ele mistura as energias para criar uma nova energia. Mas que energias que é essa que ele brinca? Bom, o alquimista brinca mais com a energia da telúrica, né? Das plantas, das ervas, com as energias do mundo. Mexe com as energias universais. Ó, o alquimista, se você for, meu Deus, o alquimista faz cada coisa assim que é. Detalhe Gente, que nós somos alquimistas, né? Você acha que a gente está fazendo o que aqui? uma pessoa pode ficar em estado de latência, em perfeito estado físico, por várias centenas, até milhares de anos, com a alquimia e despertar como se nada tivesse acontecido. Você não tem noção. Tem, na verdade, é que tem que despertar isso em vocês. Da delícia que é brincar com as energias. Quando você. Nós estamos nesse processo ainda de despertar dessa habilidade. Só que quando você descobre como que funciona essa brincadeira, quando você consegue ler o manual de instruções, né? Que ele é, ele não é físico, vamos dizer assim, que nem você pega esse computador, mas existe esse manual e aos pouquinhos a gente vai baixando página por página, né? Dessa energia que é o manual de como trabalhar com as energias, trabalhar com a alquimia. O que vai acontecendo? Você vai se transformando num Cristo. Porque o que Cristo foi, gente? Um grande alquimista. Exatamente. Você acha que como que ele fez lá? Dois pães viraram não sei quantas cestas? Não E sei quantos três mil, peixes, né? 3 peixes. 3 peixes alimentou não sei quantos milhares de pessoas. Transformar a água em vinho. Isso daí é alquimia pura, puríssima. É isso que a gente veio fazer aqui. Mas é alquimia energética. É isso que ele fez. Alquimia Sim, energética, né? Então, mas é alquimia. Ele pegou. Olha, eu assisti um vídeo há um tempinho, faz pouco tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, de um físico. Ele estava num podcast, se eu não me engano, e eles estavam falando algumas coisas, inclusive falando, até falaram de Jesus nesse caso, né? Ele falou assim, o pessoal que estava entrevistando ele, falou, olha, a ciência já sabe como fazer, como transformar a molécula de água em molécula de vinho, ou seja, transformar a água em vinho. Mas tem um problema. Para fazer isso, a quantidade de energia Não é utilizada nem problema, é uma complexidade, né? complexidade. A complexidade disso é que a energia utilizada para fazer essa transformação é de umas 5 estrelas. Vamos colocar aí 5, 10 sóis nossos. Só. Só. Precisa dessa quantidade de energia para você transformar a água em vinho. Ele falou assim: a ciência já sabe o que Jesus fez. O que a ciência não entende é como é que ele manipulou tanta energia em milésimos de segundo Num corpo no físico. corpo físico. Há quase 2000 anos atrás. Olha que interessante. E se nós produzimos quanto de energia que a gente produz? Hoje, Hoje, é o nosso corpo físico. o nosso corpo físico tem 1.445.338.000 gigawatt-hora. Hoje nós fabricamos isso. Imagina o Nosso que corpo. Jesus fabricou naquela época. Fabricou não, né? Porque eu acho Fez circular. fez circular toda essa energia. Só que ele teve que tirar essa energia de algum lugar ou ele já estava com essa energia no corpo? Não, ele tirou, ele Ah, tirou do próprio prana, do ar. né? O prana. Ele simplesmente pegou o prana e direcionou. Ele puxou essa energia, fez ali a tal da alquimia energética e fez o vinho. Olha que interessante. Se eu não sei quanto se precisa para fazer uma estrela. Ixi. Quantas humanidades precisa para fazer uma estrela? Mas ele conseguiu fazer aquilo, vamos dizer assim, quando ele veio, ele falou assim, olha, vocês são capazes de fazer o que eu fiz e muito mais. Foi isso que ele falou. Então, se nós somos capazes, e agora, quase 2000 anos depois, que a gente está começando, vamos colocar que a gente está no maternal, né? Agora, vamos colocar assim na fase que a gente está. Nós estamos no berçário. Piorou um pouquinho.
Então tá, estamos lá ainda trocando fralda. Então a gente ainda está no berçário. Para chegar a saber, saber não, conseguir, né? Manipular, fazer o que ele fez naquela época lá. Mas pelo menos a gente já tem essa consciência de que é possível, tá? Lógico, é óbvio que existem muitos seres de luz que estão ali, que estão falando que isso que a gente está falando aqui é uma blasfêmia, onde se viu, mas tudo bem, todo mundo tem o seu processo, tá? Todos têm o seu tempo. Você não sabe o que você está falando. Tem que ajoelhar para Deus. Jesus, absurdo isso. Ok, tá tudo bem. Tá ótimo. A gente não vai te obrigar a fazer, entender isso. Todos nós temos o nosso processo. E é aquilo que a gente já falou também. Como o Almir sempre fala, a gente vai conversando e isso já remete a outro, faz um outro link lá de tempo, coisa e tal. Aquelas pessoas que não querem abrir o coração, que não querem abrir a sua mente para aceitar ou simplesmente falar assim, será que é verdade? Será que existe essa possibilidade? Porque nós sabemos que tem pessoas que estão com a mente e o coração completamente fechados. Foi o que eu falei na live passada em relação à minha família. Eu lamento, eu só lamento. Fico triste só por eles não, alguns deles, né? Por não ter essa abertura. Porque eu vou falar que eles vão continuar no planeta? Eu não sei nem se eu vou continuar aqui. Mas nós estamos sendo informados que vai ficar menos da metade da população no planeta para que o planeta chegue, vamos dizer assim, no patamar que é para chegar, né? Então, aqueles que não querem, que não estão dispostos, é bem provável que já está sendo emitida a passagem deles. É para colocar medo nisso? Não, não é para colocar medo. Eles vão para um outro lugar, provavelmente muito parecido com o que a gente está vivendo aqui, porém, vivendo aqui não, com o planeta Terra, eu acredito, né? Em termos de frequência... Não, a frequência vai ser um pouco menor, porque a frequência que eles estão hoje aqui é uma frequência, vamos dizer assim, uma frequência, vamos fazer uma equiparação, uma frequência da quinta dimensão para uma frequência de segunda, primeira, talvez. Não, terceira. Hã? Terceira. Terceira? Primeira dimensão é o mineral, segunda dimensão é o vegetal. Então, mas acho que deve ter uns que vão virar pedra, não é possível. É terceira dimensão baixa. Gente, as dimensões têm camadas internas, tá? Então, é que nem cebola. Imagina uma cebola cheia de camadas. Então, eu assim, para não complicar muito, eu coloco assim. Cada dimensão eu coloco baixa, média, alta. Então, as pessoas que não ficarem, elas vão para um lugar de terceira dimensão baixa. Vou colocar uma outra terra, tá? Mais uma outra dimensão. Até essa semana eu estava ouvindo, falando que realmente... Porque assim, nós estamos todos aqui no planeta Terra. Mas como tem realidades paralelas, explica o que é realidade paralela para quem está entrando agora. Ai, Jesus. Mas bem resumidinho, porque se você quiser saber mais aprofundado, vai para outras lives lá para trás. De preferência, começa a assistir desde a primeira. Hoje a gente pode falar mais para frente, né? A realidade paralela são as realidades que nós criamos, tá? São as realidades que nós mesmos criamos. E você vivencia essa realidade paralela, de verdade. Elas são reais. Elas não são invenção, elas são reais. Porque nós não somos co-criadores. Na verdade, nós somos criadores. Então, nós criamos essas realidades paralelas e vivemos nelas. Tá? E ir para um outro planeta é uma realidade paralela que vai ocorrer na realidade. Só que, nesse caso, na realidade física. Tá? Então, é complicado falar disso, um pouco, mas é complexo. Mas dá para falar com essa simplicidade. Por exemplo,
Onde nós vivemos tem mais 4 planetas, mais 3 planetas. Aqui somos 4 planetas, Supostamente no mesmo lugar. mesmo lugar. Sabe aquela coisa que a física fala que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço físico? Então, a física, ela fala isso, né, com toda a propriedade, apenas por falta de conhecimento. Na verdade, eu acho que não ocupa o mesmo corpo físico. Não, mesmo espaço físico. Que nem a cebola. Vamos colocar lá a cebola. Dentro da cebola, uma cebola tem várias camadas. Vamos colocar aqui dentro de cada camada é uma frequência. Sim, Mas cada frequência está dentro da mesma cebola. sim, mas aí é que tá. Aí vou explicar. As dimensões, elas interagem, assim, tá? Elas coabitam o mesmo espaço físico. Elas coabitam o mesmo espaço físico. Seria a cebola inteira. Seria a cebola inteira numa única camada, tá? Por que que isso acontece? Porque cada dimensão tem uma densidade diferente. Um mais sutil, o outro mais denso, tá? Então, isso significa que eles podem coabitar exatamente o mesmo espaço físico sem que um perceba o outro. Mas eles estão no mesmo espaço físico. É como você acabei de falar, entendeu? Então é como se você tivesse todas as camadas da cebola em uma única camada. Mas aí você vai tirando as camadas e uma camada continua. Aí você tira da camada, mas a camada continua. Aí você tira outra camada, mas a camada continua. Por quê? Porque cada camada está em uma dimensão diferente. Seria, por exemplo, o ovo com aquela película, né? Entre a casca e o ovo tem aquela película. Então você tira aquela película, mas ainda tem o ovo. Mas aí é que está. Falando como eu estou explicando, a película e a clara do ovo e a gema do ovo estariam no mesmo espaço físico. Entendi. Tá? Não é muito simples, não. Não é? Entendi. Tá. Tem gente que buga. Buga mesmo. Buga. Porque eu, por exemplo, da dupla fenda, a dupla fenda lá, a experiência da dupla fenda, eu buguei, sei lá, por quantos anos? Até eu sair daquilo? Até eu entender? Eu tenho o péssimo hábito de achar que as pessoas vão entender como eu entendo. Então, mas... é o péssimo hábito. Eu já me condenei antes, o péssimo hábito. Então, assim, então aqui onde nós estamos, por exemplo, onde eu e a Rose estamos aqui, tem uma dimensão que, inclusive, tem sido filmada por aí, tem uma dimensão abaixo da nossa, onde vivem os dinossauros. Ainda está lá. Tá aqui. Está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Onde nós estamos aqui, pode ter uns estegossauros aqui pastando. Tá? Pode ter um tiranossauro rex correndo atrás de um alodonte aqui. Pisa em nós e a gente nem sente. A gente não percebe. Tem uma outra dimensão que é muito parecida com a nossa, quase com a mesma densidade, inclusive, que aqui onde está essa chácara pode ser um prédio, pode ser uma rua, aqui exatamente onde nós estamos. Então, falando sobre isso, que eu tinha lembrado, na hora que você estava comentando lá de ter várias frequências, dimensões no mesmo lugar. Mesmo espaço físico. Mesmo espaço físico. Tem dias que eu confesso para vocês que eu ouço cachoeira. Eu ouço barulho de cachoeira. Aí eu falo assim, mas gente, não tem rio aqui. Rio, para essas bandas aqui não tem rio. Sei lá quantos quilômetros vai ter um rio. Não que você tenha visto. Pois quando você comentou comigo aquele dia, acho que quarta-feira que eu falei, eu falei assim, mas tem dias que eu escuto barulho de cachoeira, que eu ainda paro e fecho o olho para ouvir melhor. E ouço aquela cachoeira caindo, assim. Falei, mas gente do céu, isso quer dizer o quê? É possível? É possível que realmente eu estou acessando, começando a ouvir esse tipo de coisa. Não só é possível, como a humanidade inteira está começando a ter esse tipo de percepção. Porque a nossa capacidade psíquica, eu falo a nossa, da humanidade inteira, está sendo lentamente aberta. Sim. Então todo mundo está passando. Lentamente agora, né? Porque daqui a pouquinho vai ser assim, lentamente agora, só para dar uma acostumada. Eu ouço gente falando, às vezes eu estou de madrugada, eu acordo com gente conversando. Isso eu também. Aí eu olho, eu escuto, estou escutando as pessoas falarem.
E eu sei as palavras. Eu olho e Eu falo, ainda bom, não consigo distinguir bem, né? Eu presto atenção, mas eu ainda não consigo distinguir bem. eu te contei que esses dias eu acordei com uma pessoa pegando na minha mão, né? Não. Não te contei? Uh-uh. Eu durmo de lado e eu tava com o braço esticado, né? Eu pego o travesseiro, faço uma bola assim, que eu gosto. Ele tava assim, deitado. E eu, de madrugada, assim, aquela acordadinha que você dá para ir no banheiro, eu tava entre acordado e dormindo e alguém pegou na minha mão. Mas eu tomei um susto tão grande, gente. Eu já tava sonhando com alguma namorada sexy, assim. Não, pior que eu tava já acordando. Eu tava assim, sabe quando você vai acordando devagarzinho? Eu tava acordando assim, alguém pegou na minha mão. Eu tomei um susto. Aí eu falei assim, ai, desculpa, eu assustei, foi mal. E levantei, fui no banheiro, voltei e dormi de novo, depois não tocou mais. Eu acho que eu assustei mais a pessoa do que o susto dela, da pessoa foi maior do que o meu. Eu sentia isso quando eu era adolescente. Me pegavam aqui no pescoço, passava a mão no meu pescoço. Hum, É, eu que sonhando com namorada, é? não, mas isso aí, se eu for contar a história, é muito mais longa. Muito mais longa. A hora que pegou aqui, eu tava dormindo de madrugadinha. Na verdade, era 6 horas da manhã, tava na hora de ir pra escola. Eu só peguei o cobertor, fiz assim, vup, fechei. Mas Como, enfim, fica como, essas histórias pro podcast. como se fosse adiantar, né? É, Então, gente, é assim, o negócio do conhecimento que ela falou agora há pouco é o seguinte, as pessoas falam assim, eu tenho o conhecimento. Não, nós não temos o conhecimento. Nós acessamos o conhecimento. O conhecimento está aí, está no ar, está em todo o universo. Nós acessamos o conhecimento. E a prova na verdade, esse conhecimento, ele existe, mas na nossa mônada, né? é, No nosso eu sou, sim, que é direto ligado com a fonte criadora, que sabe tudo, enfim. é a própria fonte É. criadora. Então o que que a gente faz? A gente literalmente, como se você entrasse no Google Drive, Acesso. Ó, vocês querem ver uma coisa? faz o download. Se vocês forem ler na história, principalmente no começo do século passado, que foi. Gente, verifique, só um minutinho, Romero. Hum, Verifique se o som tá saindo direitinho aí, porque a gente tá fazendo teste aqui, tá, de microfone. é, é, Dá um ok para nós aí. se vocês forem fazer pesquisa sobre os inventos, né, as coisas que foram inventadas no começo do século passado, final do século retrasado, no começo do século passado, vocês vão ver, vocês vão que vários experimentos, várias descobertas, né, como a ciência gosta de falar, foram feitas igualmente em continentes diferentes, com horas, com dias, às vezes horas de diferença. Que uma pessoa fez um experimento, sei lá na Alemanha, e uma outra pessoa fez um experimento igual no Japão, e uma outra pessoa fez um experimento igual nos Estados Unidos. E aí você vai ver o tempo, às vezes tem algumas horas de diferença, porque esses três pesquisadores, eles alcançaram uma frequência que eles acessaram esse conhecimento ao mesmo tempo, Inclusive, praticamente ao mesmo tempo. inclusive tem a dúvida lá se foi o do avião, se foram os irmãos Wright, né? Uhum. Ou se foi o nosso aqui, O Santos Dumont. Santos Dumont. Eles acessaram, né, é que o Santos Dumont inventou o avião no sentido de que ele desenvolveu a chamada, como é que é? Força potência? Não, eu esqueci a palavra. Ele desenvolveu assim, ele colocou um motor e fez o avião voar sozinho. O outro fez um planador. A diferença praticamente é essa. Tá? Os irmãos Wright fizeram um planador. O Santos Dumont botou um motor e fez o avião correr Ah, lá. tá, o deles não tinha motor, então Não. era que nem um pássaro. Era igual, era um O planador. sistema do pássaro. Tá? Eles tinham uma catapulta, que era uma torre, tinha um peso lá em cima, soltava o peso, o planador aqui embaixo, aí o peso empurrava o planador, ganhava velocidade. Santos Dumont não, ele levou o 14 bis lá na Champs-Élysées, ligou o motor, acelerou o motor e saiu do chão com o próprio, daqui a pouco eu vou lembrar. Peso-potência, relação peso-potência. Ele desenvolveu a relação peso-potência. Então ele fez o avião porque ele desenvolveu a relação peso-potência e fez o aparelho sair do ar por conta própria. É isso aí. Mas foi na mesma época, né? Mas foi na mesma época, em 1908, se eu não me engano, 6, 8, não me lembro exatamente. Uhum.
Então, o conhecimento está aí. Quando você vai ah, elevando a sua frequência, mudando a sua frequência, você vai acessando conhecimentos. A cada frequência que você eleva, você consegue acessar um conhecimento diferente, tá? Então, conhecimento é isso. Ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento está aí para todos nós acessarmos. Todos podemos acessar qualquer conhecimento de qualquer área. Mas vamos lá. Nós tínhamos falado na quarta-feira que nós íamos falar um pouquinho das benesses da quinta dimensão, né? Para aliviar um pouquinho a pressão de estar falando muito, gente, precisa acordar, gente, precisa modificar o sentimento, pensamento, atitude, precisa, porque senão você não eleva a frequência. Se você não eleva a frequência, você não vai alcançar a frequência mínima para você ficar aqui no planeta, porque as coisas estão acontecendo aí, né, para todo lado. É maremoto, terremoto. Essa noite, acho que foi essa noite, teve um terremoto em Parauapebas, ou do lado, de 4,3 na escala Aqui? Richter. É aqui no Brasil, Bom. você vê. E nós estamos no centro da placa tectônica. Aqui não é para ter terremoto. Então, até no Brasil está acontecendo, tá? As coisas, assim, a natureza está dando pequenos avisos para todo lado, no mundo inteiro. É o que eu estou falando. Eu não assisto televisão, eu só mexo na internet e aí as notícias aparecem ali, eu dou uma olhadinha, está aparecendo isso, está começando para todo lado. Então, vamos falar um pouquinho das benesses da quinta dimensão, mas vamos fazer uma viagenzinha para a quinta dimensão. Inclusive, eu vou dar aqui uma palhinha de um exercício que eu estou terminando de montar para fazer um workshop exatamente para as pessoas se deslocarem para a quinta dimensão, tá? É um exercício que deve durar aí em torno de umas 2 horas ou mais, tá? É um exercício é um processo que a gente vai fazer, né? Com tempo, com calma, vai ter uma preparação antes, uma questão de respirar, uma questão de equilibrar chakras e tudo. Então, vamos começar assim. Nós estamos vivendo na terceira dimensão, certo? Certo. Então tá. Como que é? Hã? Quarta abaixo? Não, mas aí já é pelar, né? Vamos, vamos manter, vamos manter, né? Essas, Na essas, primeira ainda? essas informações. Na primeira marcha. Então vamos ficar na primeira marcha. Então nós estamos vivendo na terceira dimensão, certo? Tá. Como que é a terceira dimensão? Quem constrói a terceira dimensão? Somos nós, certo? Nós construímos a terceira dimensão dentro de nós. Então, como que é viver? Agora eu vou pedir para quem está ao vivo, ou quem for assistir depois, para fazer isso. Olha dentro de você. Olha para dentro, tá? Olha para dentro. Observa como são seus sentimentos em relação a tudo. Não coloca assim, em relação ao que ou a quem. Não. Como é que são seus sentimentos? Então você pode pegar eventos ou pessoas para você analisar o seu sentimento. Então você pega um evento qualquer, aí você olha para dentro de você e fala assim: nossa, eu sinto raiva quando aquele evento acontece. Então isto é terceira dimensão, sentir raiva. Isso é terceira dimensão. O meu vizinho comprou um carro de 350 mil reais, que é meu sonho. Ai, que inveja! Ah! A inveja é a terceira dimensão. Uma pessoa fez alguma coisa que me deixou desgostoso. Ai, esse ficar desgostoso é a terceira dimensão, tá? Então
vivemos nisso. Eu estou andando no trânsito e aquele cheiro de gasolina queimada, aquele cheiro de óleo diesel, aquele cheiro de álcool, o barulho das motos, carro com escapamento furado, aquele barulhão, isto é consequência da terceira dimensão que nós Ar geramos. poluído, Ar poluído. água poluída, Tudo isso, alimentação. tudo isso não é a terceira dimensão, é a consequência da terceira dimensão. A terceira dimensão é a frequência que nós, encarnados, emitimos. Escassez, tristeza, Doenças. mágoa, doença. Então, Velhice. todos esses sentimentos que eu acabei de falar aqui, prestem atenção, porque a chave que a gente deve virar em nós é o sentimento. O pensamento também? Sim, mas o sentimento vem primeiro. Esta é a chave. Quando você trabalha os sentimentos, o pensamento vai mudando. E aí reconfigura o cérebro. E aí as suas atitudes vão mudando. Ou seja, é o contrário do que a gente aprendeu, né? É o contrário. É porque o que foi ensinado para nós, que é primeiro o pensamento, depois o sentimento. Não, é o Mas contrário. na verdade você primeiro sente, aí conforme você sente, ele já manda vamos dizer, o recado para o cérebro, e o cérebro vai codificar esse sentimento. E essa codificação vai se transformar Em atitude. em atitude. Tá? O seu pensamento. Porque, assim, mas espera aí, o que é mais importante, pensamento ou sentimento? Basta dizer que isso, lá vou eu ter que falar para os céticos. A ciência já provou que um sentimento gera 5.000 vezes mais energia que um pensamento. O coração é muito mais magnético do que o cérebro. Mas 5.000 vezes mais. Então, quem que define tudo em nós? O pensamento ou o sentimento? O cérebro ou o coração? O cérebro ou o coração? Não, agora eu vou falar uma coisa que vai confundir. Não vamos nos esquecer de que todo sentimento é racional. Mas isso é para depois. Então, nós estamos navegando na terceira dimensão. O que a Rose falou, a velhice, a doença, dor no corpo, tudo isso não é a terceira dimensão. Vida curta, exatamente. Longevidade zero, né? 90, 100 anos é longevidade zero. Tudo isso não é a terceira dimensão. É consequência da terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Somos nós. São os nossos sentimentos. E isso é que cria, escorpião, barata, pernilongo, aranha. Esses animais peçonhentos, eles não são a terceira dimensão, mas eles são uma consequência da terceira dimensão. Eles estão nessa frequência. Eles estão nessa frequência. Então nós geramos essa frequência e eles apareceram para nós e convivem conosco, porque somos nós que criamos o ambiente adequado para eles. Somos nós que criamos o ambiente frequencial adequado para o nosso corpo adoecer. Somos nós que criamos o ambiente frequencial para que a tecnologia fique, vamos dizer assim, praticamente estabilizado numa tecnologia que só nos prejudica, na verdade. Tudo bem, eu pego meu carro, saio e vou. Maravilha que nós temos o carro. Fantástico. Mas quando nós elevarmos a nossa frequência, isso vai mudar. Tá? Não vai precisar mais de carro. Não vai precisar mais de carro. É isso lá na frente, né? Não vai mesmo. Mas, ainda estamos na terceira... Você pensa num lugar desse, você fala, que vontade de almoçar lá em Paris hoje.
Você vai. Abre um Aparece lá em portal, Paris. dá um passo. Então nós estamos, ó, na terceira dimensão. Legal? Vocês estão sentindo a terceira dimensão? Olha para dentro de você e sinta de verdade que você tem raiva, que você tem inveja, que você tem ódio. A primeira coisa é admitir, né? O primeiro grande Primeiro passo passo. é admitir. Se você não admitir, não tem o que fazer. Não vai sair nunca dessa situação. Não vai sair nunca dessa situação. A analogia que eu faço disso é assim, ó. Imagina que você está com um problema sério no estômago. Aí você vai no médico, chega no médico, você tira o sapato e mostra que você tem um calo terrível no dedinho do pé que está te matando. Aí o médico vai examinar e vai receitar para você um remedinho para calo. Aí beleza, você passa na farmácia, compra um remedinho para calo, vai lá, passa o remedinho para o calo resolve. Resolveu o seu problema sério de estômago? Não. Você não admitiu para o médico que você tem um problema de estômago? É a mesma Na coisa. verdade, você não admitiu nem para você mesmo que o problema do estômago é porque você não está digerindo alguma coisa. Mas é Emocional. emocional. Tudo isso é emocional. Então, olhem para dentro. Estão olhando para dentro? Estão encontrando essas coisas em você? Né? A raiva do chefe, a briga com o vizinho, a confusão com o colega de trabalho. Isso é consequência da 3D que está aqui dentro. Ó. Tá? Então agora vamos começar a sair da 3D? Então vamos lá. Vamos começar a sair da 3D e ir para uma quarta dimensão baixa. Já melhorou um pouquinho a dimensão. A frequência deu uma melhoradinha. Aquela raiva que você sentia daquela situação mudou. Comecem aí a pensar na mesma situação que vocês pensaram agora há pouco, na 3D. Pensa na mesma situação. Mas agora você vai reduzir aquele sentimento de raiva. Ele continua aí. Continua a raiva em você. A raiva está aí, mas agora ela está num padrão menor. Ela está num padrão um pouquinho mais suave. E aquela raiva passa mais rápido. Porque você ficava 2, 3 dias com raiva daquela situação. Agora a raiva está durando um dia, no máximo. Já mudou. Ela está numa intensidade menor e está indo embora mais rápido. Os carros já estão começando a se transformar em carros elétricos, mas que ainda levam 5, 6, 8 horas para recarregar. Existe o risco deles explodirem por aí em qualquer lugar, de pegar fogo. Isso nós estamos vendo acontecer direto. Mas nós já estamos dando condições vibracionais, frequenciais, ou seja, a nossa frequência está melhorando. Aí nós estamos dando condição de ter uma tecnologia um pouquinho melhor, um pouquinho coisa melhor. Nós estamos na quarta dimensão baixa. Os aviões continuam barulhentos, continuam consumindo combustível chamado de combustível fóssil, né? A velocidade não passa aí dos 850, 900 e poucos quilômetros por hora, que já é bastante, né? Maravilhoso. Você vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, 1.000 quilômetros, você leva 1 hora e pouquinho. Maravilha. Já estamos na quarta dimensão, baixa. Melhorou um pouquinho, né? Agora vamos melhorar um pouquinho essa frequência. Agora nós vamos para a quarta dimensão média. Ó, a dimensão já está subindo, já está elevando. Vamos agora pensar na mesma situação. Naquela situação que você ficava com raiva 3, 4 dias. E que na dimensão que nós estamos saindo, você ainda fica um dia inteiro com raiva. Agora nós estamos indo para a quarta dimensão média. Dá uma respirada funda.
Diz para o seu corpo que está tudo bem. Quando você respira fundo e lentamente, você está comunicando ao seu corpo que está tudo tranquilo. Então vamos exercitar? Inspira profundamente e solta. 3 vezes, faz isso. Vamos fazer junto. Inspira, bem fundo, solta. De novo, solta. Se você fizer isso de olhos fechados, se concentrando na respiração, você vai perceber que seu corpo inteiro reage com um pouquinho mais de tranquilidade, vai ficando mais sereno. É incrível o que a respiração faz com a gente, se bem controlada. Agora, vamos pensar de novo na mesma situação, mas com foco no seu coração, no seu sentimento. A mesma situação, nós estamos na quarta dimensão média. Te incomodou aquela mesma situação? É, deu uma raivinha, ah, sei lá, 3 horas, 4 horas depois. Olha que suavidade, não é gostoso? Eu estou viajando nessas dimensões. Vocês estão conseguindo? Vem comigo, vocês conseguem. É possível. Vamos agora para a quarta dimensão alta. Vamos ver como é que fica na quarta dimensão alta. Ó, os carros já são todos elétricos, não fazem mais barulho, pararam de explodir, não pegam mais fogo, são abastecidos com 5, 10 minutos. Alguns já estão tão evoluídos que eles abastecem com energia solar enquanto estão andando na rua. Olha que delícia! Qual dimensão que nós estamos? Quarta média. Na quarta média. Olha como já melhorou. Os aviões estão começando alguns protótipos a funcionarem com turbinas elétricas. Não fazem mais barulho, não tem mais poluição, levam um número maior de pessoas dentro, porque não tem que carregar dezenas de toneladas de combustível. As viagens são mais rápidas, porque mesmo que eles ultrapassem a barreira do som, não tem barulho para fazer, porque a turbina não faz barulho, então não tem barulho para fazer. Isso já é consequência da quarta dimensão média. Vamos de novo melhorar um pouco a nossa dimensão? Vamos para a quarta dimensão alta? Como que é a quarta dimensão alta? Vamos inspirar profundamente, soltar o ar devagar. Vamos dar mais calma ainda ao nosso corpo, porque nós estamos indo para uma frequência ainda mais suave. Inspirem novamente. Bem profundamente, soltem lentamente todo o ar. Vamos fazer pela última vez. Inspira de forma lenta, vão inspirando até encher a barriga e os pulmões com ar. Encheu, agora vai soltando devagar, começando a soltar pelos pulmões e até o estômago ficar vazio. Agora volte a respirar novamente, mas faça agora uma respiração natural mais profunda. Enquanto você está fazendo esse exercício e ouvindo, vai inspirando e soltando, não precisa ser tão profundamente, mas faça isso de forma lenta. Nós precisamos respirar de forma lenta. E o seu corpo está acalmando mais. Ele está falando que você está falando para ele que está tudo mais e mais tranquilo. Começando a sentir até um certo formigamento nos braços. Mais e mais tranquilo. A frequência está mais alta. Vamos ver aquela situação agora, de novo? Como é que você está se sentindo aquela mesma situação?
Hum, ainda está sentindo uma raivinha, mas é uma coisa bem mais suave, não é? Não é uma coisa mais leve. Afinal, a outra pessoa que está fazendo o que está fazendo, ela tem a liberdade de fazer aquilo. E você, a liberdade de sentir o que você está sentindo. Mas agora, quando você suaviza o seu sentimento, você está respeitando a liberdade do outro de fazer o que ele quer e você está se respeitando, porque você não está quase mais se agredindo. Porque quando você tem um sentimento, você gera em você um sentimento de baixa frequência, você se agride. Agora, como nós estamos na quarta alta, que nós geramos a quarta dimensão alta, vamos ver as consequências. Já quase não temos mais hospitais, são poucos, porque as pessoas já quase não adoecem mais. Você já quase não encontra farmácias mais em lugar nenhum, porque os remédios já são desnecessários. Os carros estão ainda mais silenciosos e nenhum deles precisa mais abastecer energia, porque a energia eles conseguem captar enquanto andam. Lembra que na quarta média eles estavam desenvolvendo protótipos? Agora na quarta alta já deixaram de ser protótipos, passaram a ser realidade diária, cotidiana. Eles não fazem mais barulho. Os ônibus são tranquilos, cabe muita gente dentro, tem ar-condicionado, todo conforto para as pessoas que estão andando nos ônibus, que optaram pela, pelo transporte público. Há um respeito enorme. Não se ouve mais falar em corrupção. Praticamente não existem mais presídios, porque ninguém mais pensa em cometer crimes. As pequenas rusgas e brigas que existem são mais suaves, são resolvidas em questão de minutos. E aquela situação? Olha para dentro de você agora. Ainda incomoda? Incomoda, né? Mas é só um pouquinho também, né? Coisa de 40 minutos, meia hora, você já esqueceu. Isto é você gerando a quarta dimensão. Agora, vamos fazer mais uma respiração e nós vamos entrar na quinta dimensão baixa. De novo, 3 vezes. Inspira profundamente, enche primeiro a barriga, deixe que os pulmões sejam enchidos pelo diafragma, que vai puxar os pulmões, encher de ar. Solta este ar devagar, de forma lenta, não de uma vez. Inspira novamente, vão enchendo o estômago de ar, depois os pulmões, até ficarem bem cheios. E vai soltando devagarzinho, vai soltando aos pouquinhos, deixa o corpo aliviar. Faça de novo, terceira vez, vai puxando esse ar, enchendo o corpo. Agora vai soltando de novo aos poucos. Isso. Agora mantenha uma respiração normal, mas porém lenta e um pouco mais profunda do que aquilo que você faz no dia a dia. Nós estamos na quinta dimensão baixa. O que é que está acontecendo com você em relação àquela mesma situação? Dá uma olhada para dentro. Não está mais suave? Não está mais tranquilo? A situação é a mesma? Não. As pessoas mudaram. Todos estamos na quinta dimensão baixa. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas? Não. Então aquela situação, na verdade, ela mudou para uma situação quase nada. E aquele seu sentimento que você tinha? Ainda você tem, ele existe, está em você. Mas em que nível agora? Num nível tão pequenininho que em poucos minutos
Você nem lembra mais. Estamos na quinta dimensão baixa. Os aviões já não são mais como nós vemos. Eles não precisam mais de motores fazendo qualquer tipo de barulho. E os carros já têm protótipos desses carros que flutuam no ar. Já tem muitos andando por aí, não fazem nenhum barulho, não precisam de reabastecimento nenhum, porque eles captam energia do ar. E os carros? Os carros, a maioria já, uma boa quantidade também já faz a mesma coisa. Já não tem mais pneus, já não tem mais rodas, não existem mais hospitais, existem apenas alguns pontos de socorro para alguém que possa sofrer um acidente, bater em algum lugar, e rapidamente isso é resolvido. As doenças estão extintas. A saúde é perfeita. Não tem mais envelhecimento. A vida agora vai até os 300, 350 anos com juventude e energia constante, sem diminuir. Não tem mais discussões, não tem mais brigas, não tem mais confusões. As pessoas se resolvem num simples diálogo. Acabaram as guerras. Nós estamos iniciando uma nova era de paz total em todo o planeta. Os países ainda têm fronteiras, mas já se discute derrubar todas as fronteiras. Estamos na quinta baixa. Na quinta média e na quinta alta será muito diferente. Mas a viagem para aqui, na quinta baixa. Agora, vamos começar a voltar. Vamos fazer uma respiração um pouquinho mais rápido. Vamos acelerar um pouquinho a respiração. Não precisa ser profunda, pode ser mais curta. Vamos acelerar um pouquinho a respiração. Vamos retornando para a dimensão que nós estamos atualmente vivendo, que nós estamos gerando. Vamos respirar um pouquinho mais rápido e voltando. Os carros fazem barulho, estão queimando gasolina, óleo diesel, álcool, fura pneu, precisa do dinheiro para comprar as coisas. Está cheio de farmácia, uma farmácia em cada esquina. Tem um número enorme de hospitais. Quando for fazer o exercício todo, aí nós vamos fazer uma degustação também, né? Voltando para os dias de hoje. Voltando para a atualidade. Com a realidade atual, Para a realidade em que nós nos encontramos. que É cada isso. um se encontra, né? Que Porque aqui cada um. cada um está em realidades diferentes. Mas eu falo assim, a realidade generalizada da questão frequencial, né? O mundo ainda é regido por essa frequência relativamente baixa ainda. Só aqui que é diferente, aqui no Instituto, que do portão para dentro nem carro mais existe. Mas é diferente, gente. O dia que eu tive essa percepção, que não foi quando eu cheguei, não. Eu tive a percepção quando eu estava saindo. O dia que eu senti que a egrégora aqui, Eu relaxei tanto no exercício que eu quase dormi. eu vi no começo, você já bocejando. Tô até agora. Gente, depois vocês deixem no comentário quem conseguiu fazer o exercício. Comentem com a gente. Qual a Tá? sensação que teve? Qual a sensação que vocês Sentiu tiveram? o cheiro, se ouviu alguma coisa? Qual foi a experiência que vocês tiveram? Isso porque nós fizemos uma coisa aqui rápida. Mas para o exercício do workshop, isso vai levar, tá, umas 2 horas. Porque nós temos que falar Ou mais. ou mais, umas 2 horas, 2, 3 horas. Porque nós
Vamos trabalhar para as pessoas realmente sentir. Eu comecei assim, Estar na realidade. estar na Então, realidade assim, da quinta dimensão. por quê? Não é que você vai ficar saindo do seu corpo e indo para lá. Não. A nossa consciência, gente, para ela não existe limites, não existe espaço, não existe tempo, não existe limite, não existe fronteiras. Então, quando você aprende ou aceita que você é tudo e nada ao mesmo tempo, que nem aquela música do Não, você do nem, Raul ó, você Seixas, nem aprende, nem aceita. Você simplesmente se permite. acessa. Não, você acessa isso de novo. Sim, mas tem que se permitir, Sim, né? Se permitir você a acessa. viver isso. Todo esse conhecimento está dentro de nós, tá? Então, quando você está na sua consciência, então você realmente está vivendo aquela realidade naquele momento. Que nem nesse exercício que a gente fez, nós estivemos presentes nessas realidades. Agora está me vindo alguma coisa aqui. Quando às vezes a gente acessa alguma coisa na internet, no TikTok, no Instagram, no YouTube, que falam de pessoas que vêm do futuro, porque tem algumas fotografias com roupas totalmente diferentes, tá me vindo o quê? Que isso realmente acontece quando a gente faz essas viagens, porque o que a gente fez aqui foi uma viagem no tempo, entendeu? Então, pode ser que lá na frente a gente encontre algumas fotos, vídeos de nós que estivemos lá naquele momento. Então, nós seria o quê? Nós do passado fomos para o futuro. Assim como se a gente foi para uma situação da terceira dimensão, onde estava numa situação pior do que nós estamos vivenciando hoje, nós realmente estivemos naquela realidade. É aí aonde... Tá querendo ir no copo. Liberando. Aqui Só tem que, senão ela vai bater aqui. Vai para lá, filha. Aí, agora sobe. Vem. Então, voltando aqui. Então, nós realmente estivemos nessas realidades. Vocês entenderam isso? E agora, uma novidade que está acontecendo aqui no Instituto. Acho que foi essa semana passada, eu recebi de uma irmã minha, da Joana, um vídeo de uma mulher que ela conversa com a plantinha começa a responder para ela balançando, né? Aí, ontem, eu observei que eu tenho uma planta dessa aqui, que só na verdade é uma grama. Tem a grama e ela tem várias folhinhas da grama. E quando eu abri a janela do meu quarto, porque eu abro a janela do meu quarto, eu dou assim, bom dia, Instituto Encontro dos Saberes. Eu falo desse jeito todos os dias. E aí eu observei, e nisso eu olhei para um lado assim, que tem algumas flores, e eu vi que tinha uma graminha balançando demais. Ela estava balançando, tic, 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 pra lá e pra cá, assim, né? E eu observei que só estava ela ali balançando daquele jeito, e todas as outras quietinhas. E isso me chamou a atenção, porque me remeteu a esse vídeo que a Joana me mandou. Eu ainda vou filmar ela ali. Tá, e aí eu comecei a observar isso durante o dia. Só que quando eu olho para ela, que eu vejo que ela tá toda dançando, ela para, né? E desde ontem eu comecei a fazer exercício com ela. Eu chego lá, converso com ela, faço aquela festa. Ela fica quietinha, não me fala nada. A hora que eu viro as costas, ela começa. Aí eu viro bem rápido assim, sabe? Pra ver se ela tá balançando. Ela tá balançando. E quando ela me vê que eu tô olhando, ela para. Aí hoje eu não aguentei, né? Hoje eu peguei e mostrei pro Almir. Falei assim, olha a novidade que tá acontecendo aqui. Aí levei ele lá, ela quietinha, nem se mexendo. E aí eu falei assim, ó, vamos sair, né? A gente falou, faz de conta que não tá olhando pra ela. Aí a hora que a gente tirava o olho dela, ela começava a balançar. Gente, e não, assim, quando tinha vento, ela continuava quietinha. As outras ainda até davam umas balançadinhas fraquinhas e coisa e tal. Mas a hora que nós tirávamos o olho dela, ela balança demais, demais. Que nem do vídeo que eu vi, que a Joana me mandou. E aí o Almir estava ficando assim, não é exatamente a planta. Existem os elementais da planta. Então é o elemental que está ali sacudindo ela.
Então você passe a conversar com o elemental da planta. E conforme você for fazendo isso daí, vem. Conforme você for fazendo, oi, meu amor, eu também amo você. Você, eu amo também você, meu docinho. Não é só a plantinha, eu amo você também. Você sabe. Eu amo você. O ciúme da grama. Eu te amo. Te amo também. Quando eu converso assim com a planta, ela corre, ó, pra ver o que tá acontecendo. Se tem algum outro Um outro cachorro aí. cachorro por ali conversando. Mas aí vocês vão conversando. Converse com os elementais também da planta. E eu já vou passar a treinar isso, fazer também. E ele falou que com o tempo ele vai começar a se mostrar para mim, o elemental, né? Sim. Então, conforme ele vai ganhando confiança, essas coisas, ele começa a se mostrar pra gente. E o Almir me falou que ele deve ter mais ou menos uns 10 centímetros, depende, né? Tem vários tamanhos e formas. É aproximadamente por aí. E uma coisa que eu estou percebendo aqui também, que uma vez a Patrícia Cândido, que é sócia do Bruno Gimenez, ela me falou muito sobre as fadinhas. Para a gente saber onde tem fadinhas, é onde tiver bastante cogumelos. E ontem eu vi, tentei lembrar onde, eu teve um lugar aí, mas muitos cogumelos, assim, sabe? Tem pequenininhos, maiorzinhos, estão nascendo um monte. Aí eu falei assim, olha, Nina, tá cheio de fadinha por aqui, cuidado, não pisa nelas. E aí eu comecei a pisar como se eu estivesse pisando em ovos, para não pisar em nenhum cogumelinho. Então, assim, isso quer dizer o quê? Isso já está mostrando pra gente que a nossa frequência aqui, ela está aumentando cada vez mais. Por quê? Então, os próprios elementais, eles já estão sentindo, eles já estão fazendo o quê? Já estão ganhando confiança e já estão começando a se mostrar. Falando assim, ó, nós estamos aqui também, né? É esse o recado? Então, assim, Gostamos dessa frequência. Nós estamos adorando essa frequência, então. E eles vêm para aumentar essa frequência também, eu acredito, né? Que eles vão auxiliar muito nisso. Estou desintoxicando a quinta dimensão ainda. Então, assim, tá cada dia mais gostoso viver aqui. E eu quero transformar isso daqui, não vou te dizer que vai ser aqui, mas há uma grande possibilidade, numa pequena comunidade. Então, quem tiver interesse e tem essa vontade de morar numa pequena comunidade, entra em contato comigo, pode ser aqui pelo direct mesmo, que eu estou com esse projeto, estou desenvolvendo esse projeto para montar uma pequena comunidade e a gente vivenciar isso no nosso dia a dia. Tá bom? Tem uma pergunta ali? Tem um pé de jabuticaba que não dava frutos e meu esposo um dia falou, vou cortar esse pé de jabuticaba. Eu fiquei desesperada e fui conversar com ela. Mas e aí, deu jabuticaba ou não deu? Se não deu, continua conversando que vai dar. Que aqui tem uma amoreira que eu comecei hoje a trabalhar com ela. Tá quase. Eu vou postar a foto delas aqui para depois mostrar a experiência para vocês. Supostamente ela não tem mais vida, né? Supostamente. Não. Porque ela secou e assim, quanto mais seco ela fica, ela vai soltando pedaços, sabe? Como se ela estivesse literalmente desmanchando. Inclusive, já usei muito gravetinho para fazer fogo. Mas quando cai, porque ela derruba. Não, mas ela tá viva. Olha lá. Ela tá viva. E logo ela se encheu. Viu tá vendo? Legal? Olha o tamanho da força que nós temos a capacidade de movimentar. Essa força se chama vida. Nós temos a capacidade de movimentar a energia da vida. Hoje mesmo está carregada. Olha que legal. Me deu água na boca, hein? As minhas também aqui já tá dando umas flor. Com flor, outras já estão com a frutinha, mas tá verdinha. Só que eu tenho uma abençoada de uma anta que vem aqui, quando ela vem, ela detona com tudo. Ela e o filhote, né? A família inteira. Apesar de já não deve ter mais filhote. Agora deve estar grande, já tem uns meses. Né? Aí a destruição é maior ainda. Mas, gente, energia.
energia, 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 energia. É tudo com o que nós devemos aprender a lidar, com energia. E é esse o objetivo, o grande, vamos dizer assim, o objetivo final nosso. Ensinar as pessoas a lidarem com energia. Mas tem que começar daqui, ó, de dentro. Façam aquilo que eu falei, pega um caderno e escrevam o mundo que você quer viver. Escreva a vida que você quer ter. Porque as palavras também têm uma energia imensa. Nossa. A escrita, quando você está escrevendo ali, você está deixando a sua energia ali. Então você está fazendo o quê? Você está. Existe uma frequência. Esse daí também deu outra live, né? Tá. Falar sobre frequência de palavras, da escrita. Nossa. Porque assim, ó, gente, tem um exercício muito legal que vocês podem fazer. É para vocês aprenderem também a sentir a frequência das coisas. Se você, por exemplo, se você pega a cor vermelha, coloca várias cores assim, e você coloca a mão em cima. E você tenta sentir qual é. Cada cor tem uma frequência. Sim. Outra coisa, as cores que a gente se veste, ela influencia muito no nosso humor. No nosso humor, na cura, no ambiente. Então, se você tem uma casa colorida, por que o baiano. Por que o baiano é do jeito que é? Tanto que a gente, quando chega numa casa que você vê muitas cores, assim, é por causa de baiano, né? Mas por que é assim? Porque é super colorido. Aquele pelourinho lá, quem não conhece, cara, quando eu fui lá, era assim, tinha cores que eu acho que nem existiam. Eles inventam cor. Desculpa. Eles inventam cores. Então, e principalmente cores mais vivas, são cores mais alegres. Você percebe no ambiente, quando ele tem aquele monte de cor, que a gente fala de cheguei, né? Aquelas cores cheguei. Mas o lugar é mais... o lugar é mais alegre, é mais feliz. Agora vai num lugar onde tudo é nude. Ou tudo é aquelas cores... Por exemplo, tem gente que pega e pinta a casa de preto, assim, né? Aquele marronzão. Gente do céu, você não tem noção da vibração que é isso daí. Vocês querem ver uma coisa? Principalmente o pessoal que gosta de ufologia, presta atenção numa coisa. Cada raça que se apresenta, vocês podem ver que eles estão vestindo sempre a mesma cor. É difícil destoar. Às vezes tem uma pequena mudança no matiz, mas é sempre a mesma cor. Fala de raça humana? Não, raça extraterrestre. Né? Nós, por exemplo, eu estou com a blusa azul, ela está com a blusa preta, ela está com a calça bordô. Bom, eu tô Esse aqui é homenagem à mestra nada. Eu estou praticamente todo de azul aqui. Parece que é a cor que eu gosto, branco, azul e branco. Então, cada um de nós usa uma cor. Ou seja, tem um monte de frequência misturada. Essas raças, se vocês prestarem atenção, o pessoal que gosta do assunto, pode prestar atenção, que eles usam praticamente a mesma cor. Por quê? Para manter um padrão. Então, a raça inteira tem um padrão frequencial. Então, eles usam a mesma roupa. Porque para eles, né? Esse negócio de marca, essas coisas é só para nós aqui. Mas eles não riem, não? Hã? Eles não riem? Não com a boca, né? Ricamente. Não, eles riem muito. Não é? Porque tem algumas raças que são muito sérias. Não, tem umas que são que realmente... mas de modo geral... Inclusive tem umas que dizem que nem sentimento tem, né? Não, sentimento todos têm. Quando fala assim, aqui não tem sentimento, gente... Mas não tem sentimento nem de brasileiro, vamos dizer assim. Não, mas isso é uma coisa da nossa dimensão. Não, da nossa dimensão. Quando nós formos para outra dimensão, tudo isso vai modificar. Mas sabia que uma coisa que eu assisti essa semana, não sei se eu mandei para você, que eles falam assim, uma coisa que eles admiram muito na gente. Porque quando a gente dorme, a gente sai por aí, né? Aí a gente volta ao nosso original, vamos dizer assim. A gente volta ao nosso padrão original. E aí muitos de nós vai ajudar nessas limpezas energéticas, muitas coisas assim. Então, aí eles estavam falando assim, numa canalização. Eles estavam falando assim, uma coisa que ele falou assim, nós sabemos quem são os brasileiros.
Porque quando eles chegam, achei massa. Quando eles chegam, eles já chegam cantando. Eles já chegam cantando, vem aquela energia Dando oi diferente. para todo mundo. Abraçando, beijando. E aí muda a energia do ambiente. Por mais que um ambiente, suponhamos assim. Ela falou até o tipo do lugar, mas não me recordo. Se estivesse chegando no umbral, aí vai o povo do Olodum chega lá. Chega o povo do Olodum lá no umbral, já chega com aqueles tambores dançando, e aquele povo todo feliz, alegre. Aquilo muda a frequência. Falando nisso, vou colocar umas músicas do Olodum por aqui. Muda a frequência. Então eles falam assim, aquilo é gostoso. Ele falou assim, o trabalho fica mais leve. Olha que interessante. Você vê como que nós somos. Não é por acaso que o brasileiro fala que o Brasil, em termos, principalmente nesse termos do despertar, tá? Despertar, nós vamos ser o que vamos puxar os outros, seremos os faróis para os outros. Olha a importância que nós temos aqui. E não só a importância de ego, tá? Mas sim de responsabilidade. Nós falamos na quarta-feira da autorresponsabilidade. É a mesma coisa de um pai e uma mãe, que eles têm uma autorresponsabilidade de passar para os filhos. Eles são os espelhos dos filhos. Então, nós somos os espelhos para o resto da humanidade. Então, um dos motivos que eu assisti, já nem lembro mais, assisto tanta coisa, ouço, na verdade, né? Ela veio num dos abençoados. Ai, que bom que eu ia falar. Daqui a uns tempos eles não vão estar nem vindo mais para cá, eles vão levantar voo lá porque ele é outro lado, porque eu já estou manifestando isso. Mas vamos lá. A autorresponsabilidade, como nós somos espelhos. Então, o que eu estava ouvindo essa semana também foi o seguinte, que eles já começaram a aparecer, tá? No mundo inteiro aí, tem uns lugares no Nordeste que eles já estão aparecendo, mas que esse o lugar que foi escolhido para a nave Jerusalém vai ser o Brasil, ou é o Brasil já? Já é o Brasil. Então, a nave Jerusalém, que é uma nave mãe aí, não sei quantos, quantos você falou? 9 quilômetros? Não, tem 9 mil? 9 mil quilômetros. 9 mil quilômetros de paralelo, de raio? Não, perdão. O raio não. É 3.200 quilômetros. 3.200 quilômetros do raio, só que ela é redonda, provavelmente. Ela é redonda. Tá. Raio de 3.000 quilômetros, imagina. Pega o Brasil inteiro? Não, o Brasil tem 8.000 e poucos quilômetros. O raio. A extensão toda, né? Uhum. Ela não é o raio. É o eixo. Quase a metade do Brasil. Quase a metade. Seria quase a metade do Brasil. Vamos colocar que ela esteja lá em cima de Brasília e se espalha. Só que em área quadrada dá mais do que o Brasil. Sim, porque ela tem andares, né? Não, porque é 3.200 assim. Vezes 3.200 assim, dá 9 milhões e pouco. O Brasil tem 8 milhões e pouco. Uhum. Então, aí ela está planeando, vamos dizer, está estacionada em cima do Brasil. Então, assim, a energia que a gente está recebendo aqui no nosso país é muito grande. A gente não tem noção, vou falar vocês, mas a gente, né? A gente não tem noção da quantidade de energia que nós estamos recebendo, sendo auxiliados, na verdade, por eles. Auxiliados. E também sendo direcionados. Eles não vão, gente, chegar assim na nossa vida e falar, faz isso, isso, aquilo, porque eles não podem interferir. Então, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Nós temos que chegar e falar, me ajude, não é nem socorro, me ajude. Me ajude, me auxilie. Eu permito que vocês me deem dicas, me mostrem como que eu posso, o que que eu tenho que fazer, o que que eu posso fazer. E aí as coisas vão aparecendo na vida de vocês, tá? Então, peçam auxílio, peçam ajuda, porque vai aparecer. Quando você tiver com ansiedade, você tiver com aquele aperto aqui no peito, quando você não sabe mais o que fazer, peça auxílio, coloca a mão no coração. Eu já tenho, acho eu que já falei isso, mas vou falar de novo.
Respira fundo, coloca a mão no coração e fala assim: tudo está bem. Eu confio no plano divino. Mas o fato de você falar isso não quer dizer que você tem que ficar sentado ali sem fazer nada. Você também tem que ter a sua autorresponsabilidade de mudar os seus hábitos. Foi o que nós falamos. Não precisa ser da noite para o dia de supetão, porque capota. Capota. Não dá para ser assim. Entendeu? Então começa aos pouquinhos, começa mudando, tira o glúten. Fica uma semana sem comer, zero glúten. Zero açúcar. Aí a outra semana, zero açúcar. Se você parar tudo de uma vez também, capota. Tem gente que tá milhões de anos comendo todo dia, todo dia. Aí fica assim, uma semana sem comer carne vermelha. Aí na outra semana, você fica sem comer carne branca. Aí na outra semana, você... Sem café. outra semana fica sem café. Tem gente que acha que é impossível. Mas fica tipo, um dia, vai aumentando. Paulatinamente, todos os dias uma coisa. Todos os dias uma coisa. E aí você vai, aquilo que o Almir estava falando quarta-feira, dos 90 dias, tá? Se você conseguir fazer em 90 dias, se você quiser fazer só o açúcar, fica 2 dias, usa um. Depois fica mais 2 dias, aí você vai ver que... Gente, o paladar nosso, ele vai mudando. Vai chegar um momento que você não consegue mais tomar café com açúcar. É interessantíssimo. Hoje eu não consigo. Aliás, nem café eu tô tomando mais. Mas você não consegue mais tomar. Aí começa com o suco. Eu conheço pessoas que é assim, um copo de suco e 3 de açúcar. Imagina. Aí pega, diminui. Não precisa ser 3 colheres de açúcar, coloca 2. Se você toma com 1 colher de açúcar, você toma com meio, ou substitui o açúcar normal aí por um outro tipo de açúcar, ou mascavo, ou de coco. Não, esse adoçante aí é tudo caca também. Tudo que for industrializado é pi, tá bom? Tudo que tiver enlatado, embalado e engarrafado, pi, tá? Tira da sua vida. Mas começa aos pouquinhos. Senão você não consegue, vai capotar. Inclusive em termos de saúde mesmo. Eu fiz isso de uma vez só. Da crise de abstinência. Eu emagreci 10 quilos. E não tá muito fácil para voltar esses 10 quilos, não. Mas, enfim. Aí eu tive que ir voltando aos pouquinhos algumas coisas. Carne, por exemplo, eu voltei a comer. Diminuí bastante? Diminuí bastante. Só quando meu irmão vem fazer churrasco, que daí eu como. Bastante. Meu irmão Joel, que é o caçula. Os outros irmãos que fazem churrasco ainda não vieram aqui. Mas, enfim, voltando. Então, comece. Antes que seja tarde demais. Detalhe, você vai perceber que muita coisa vai melhorar na sua vida, além da saúde. Você vai ter mais disposição. Olha que legal. Você vai sentir vontade, às vezes, até de fazer exercício, coisa que você jamais pensou um dia. Nem caminhar. Eu conheço pessoas que nem caminham. Então, assim, imensos em todos os sentidos. E muita dessa imensidão física, às vezes é inflamação, muitas, né? Na verdade, inflamação, inchaço, estresse. O tal do estresse, que também dá uma live só para falar sobre o abençoado do estresse. É possível recuperar tudo isso? É possível, só que não vai ser da noite para o dia. Então, comece. Tenha essa consciência de que terás que mudar. Se quiser, que eu brinco, se quiser continuar aqui, nessa realidade paralela. Voltando agora à realidade paralela que eu lembrei aqui, o que é a realidade paralela? Que nós estamos vivendo diversas realidades paralelas no mesmo planeta. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam explicando lá. Quem estiver vivendo numa realidade paralela mais consciente, que já teve essas mudanças de hábito, está passando por uma transição mais suave. Isso significa o quê?
que não está ficando doente, que nem muitos estão doentes. A saúde está bem melhor, disposição, a criatividade está super boa, os teus relacionamentos são mais saudáveis, tudo está melhor. No entanto, tem pessoas neste exato momento que estão vivendo realidades de caos. O que seria uma realidade de caos? Vamos lá para o momento que está acontecendo hoje. Nós tivemos China com os terremotos lá. Nós temos Ucrânia vivendo com a guerra. São realidades paralelas. Isso que é a realidade paralela que estamos vivendo no aqui e no agora. Eu vivo numa realidade paralela aqui no Instituto totalmente diferente da cidade de Campo Grande. Exemplo, a chuva que nós tivemos essa semana. Aqui estava acontecendo uma chuva tão bonita, tão linda e suave, que inclusive estava com sol e chovendo. Eu filmei. Em Campo Grande, num bairro, chuva torrencial com alagamento. Inundou tudo. Motos sendo arrastadas, bicicleta, carros sendo arrastados. Isso são realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos colocar assim. É bom que as pessoas, isso aí que você falou, eu achei bem interessante. E as pessoas falam assim, mas por que inundou um bairro e o outro não? Frequência. Se você for analisar a frequência, você pode ver, o bairro que inundou é um bairro onde tem crime, é pesado, é um bairro com a frequência bem pesada, bem baixa, vamos dizer assim. Com a frequência muito baixa. Tá? É bem complicado o lugar lá. Então, o que está acontecendo? A natureza, o que eu venho comentando aqui, a natureza está se desintoxicando. E a água é solvente universal. Ela dissolve frequência, ela dissolve tudo. A água é fogo, né? Principalmente a água. A água é limpeza, significa limpeza. Quando você quer limpar a sua casa, você vai fazer o quê? Primeira coisa. Isso quando vai com aquela VAP, né? Detonando tudo. Então, por que isso está acontecendo? Gaia tá com a VAP aí, a gente não tá nem vendo. Não está nem vendo. É limpeza, gente. É limpeza. E isso que está acontecendo em todo lugar do mundo é limpeza. Tá? Todas essas coisas que estão acontecendo é a Terra, né, como o pessoal gosta hoje de chamar de forma muito legal, a nossa mãe, Gaia, está se desintoxicando, tá? Para a nova era. Só depende agora, precisa agora, na verdade, é que nós paremos de intoxicar ela e também nos desintoxiquemos, assim como ela está fazendo. Porque a gente se auto-intoxica constantemente. 24 horas, 7 dias da semana. 30, 31. 360, vamos colocar 365 do ano, tá? E não é limpar hoje, gente, e amanhã... voltar a fazer a mesma coisa. Fazer tudo de novo e não ter que limpar amanhã porque eu já me limpei ontem. Com relação ao banho, você toma banho hoje, amanhã você não vai tomar porque você tomou hoje? É a mesma equiparação, tá? Isso no Brasil, em alguns lugares da Europa. Não vamos tocar nele assim. Ainda bem que a gente é descendente dos índios que tomavam banho todo dia. Eu lembro, mais de uma vez por dia. Sabe que eu lembrei agora, me veio agora na cabeça uma passagem da Elis Regina. Elis Regina foi, não sei se ela foi fazer show na França. Não sei se ela foi fazer show, se ela foi passear na França. E brasileiro tem o hábito de tomar banho todo dia, às vezes 2, 3 banhos por dia, né? E ela foi lá para um hotel e aí estava uns dias lá e o pessoal, o gerente do hotel, não sei, chamou ela e para perguntar para ela o que estava acontecendo. Ela não entendeu, como assim? Não, você está gastando um horror de água. Não, como assim? Eu tenho que tomar banho. Ah, mas todo dia? A senhora não conhece os perfumes franceses? Todo dia? Inclusive, gente, o perfume francês é tão bom como é. Eu sei porque eu uso. Por falta do banho. Não porque eu não tomo banho, eu tomo banho. Inclusive, o meu perfume
Eu coloco tô que nem a Marilyn Monroe, coloco só uma gotinha Marilyn aqui, Monroe. coloco aqui e botar aqui. Mas os perfumes eles são tão bons por causa disso, sabia? Que é para espantar. Não sei como é que é hoje, né? Mas logo que começou os perfumes, nunca namorei um francês. Então não posso falar. Não posso falar. Ai, Mas e os perfumes deles são bons, demasiadamente. Um por dos conta motivos é disso. isso. Então, que bom que eles foram assim, vamos dizer, porque senão não teria saído perfume tão bom como o Cold. Deu nosso tempo, né? Nem sei, esqueci da. Acho que deu. E tem tempo? Você ainda vive nisso? Felizmente. Bom, vocês querem que a gente termine a live? Se vocês quiserem, a gente termina. Se vocês não quiserem. Mas tá muito pouca pergunta do povo hoje, gente. O que tá acontecendo? Certo. Escrever no caderno, eu escrevo. E dá muito certo. Olha, já tem um depoimento aí de alguém que escrever no caderno dá muito certo. E realmente dá, viu? Se vocês fizerem esse exercício, façam. É aquilo que eu falo, não acredite. Faça. Experimente. Viva a experiência. Viva a experiência. Mas se Tá? você acreditar, você elimina o São Tomé e as coisas vão acontecer. Só vai melhorar cada vez mais a sua vida. Ai, que vento gostoso. Né? Pois sim. Um ventinho bom. Ali falou que o microfone o som tá bom, mas ainda dá para ouvir o som Do vento? do vento. Hum, É isso aí? é. Uhum. É? Mas enfim, estamos testando. Uma hora Depois a gente ouve para ver como é que ficou. Uma hora a gente vai estar com aquela habilidade e fala assim, para-te vento. Aí ele não vai ventar mais. Silfos e sílfides. Vocês poderiam só desviar um pouquinho o vento? Quem? Silfos e sílfides. Silfos são os elementos? São os elementais do vento. Do vento. Acho que já escutaram, porque parou. Eu tenho experiências interessantes com isso. É legal. Agora eu vou começar a prestar mais atenção nas minhas plantinhas e conversar mais com os elementais também. Porque eu estou ficando bem animadinha com essas histórias. Depois eu vou tirar as fotinhas para você. Não, eu consigo. Eu vou treinar. Nós vamos entrar em conexão visual com esses elementais. Porque. Tá? Tá. Agora você falando isso daí, eu acho que eles estão mandando um recado aqui. Por que nós não temos mais, não paramos? Porque nós tínhamos essa conexão com eles. Sim. Aí o que aconteceu? Nós começamos a eliminá-los. Quando eu falar aquela palavra lá, nós humanos começamos a eliminá-los. Porque eles têm os magiquinhas deles lá do Peter Pan, da Sininho. A Sininho é um elemental, né? Sim. É um elemental. Então, eles têm aquelas magiquinhas deles lá. E aí os humanos começaram a fazer o quê? Como sempre, né? Destruir. Começaram a destruir principalmente os locais, as florestas encantadas, começaram a botar fogo, começaram a se sentir ameaçados, ao invés de se unir e ter o conhecimento para cooperar. E aí eles mesmos solicitaram para a criação para que eles deixassem de habitar naquela frequência, vamos dizer assim, que era aquele mundo que mudaram a frequência. Foi mudada a frequência deles. E isso não é só para os elementais, não, gente. Os dragões, essa outra live, eu vou amar fazer essa live, eu quero uma conexão com eles para eles contarem tudo. Os dragões existiram, tá? Sim, mas estou falando na época que deu contato nosso. Assim, contato eles visual, existiram na época, muitos mil anos atrás. Então, eles tinham contato com os humanos, tá? Eles são poderosíssimos, uma energia, poder de cura e mesmo conhecimento fabuloso. Um amor incrível. Porque, assim, só que é uma energia que não dá para você brincar, tá? É uma energia muito forte e se você começar a brincar com esse tipo de energia, você literalmente evapora, que nem purpurina. Só que agora, conforme a gente está aumentando a nossa frequência, eles estão começando a aparecer para a gente. Então, conforme eles vão tendo essa confiança, conforme eles vão sentindo esse amor,
que a gente começa a emitir a bondade, o amor, a compaixão, todos esses sentimentos bons, eles vão reaparecendo para nós, não vão nem aparecer, eles vão reaparecer, ou seja, a ter contato novamente conosco e compartilhar todo esse conhecimento que eles têm aí, principalmente de curas, de ervas. Nossa Senhora, eu tô assim, saltitante, como diz o outro. Nos ensinar a lidar diretamente com o bioplasma. Que legal, pensa que legal, que legal. Mas é isso aí, gente. Se me deixar, eu vou me empolgar mais, ainda vai mais 1h30. Meu pai, 12h30. Ixi. Mas é isso aí, pessoal. Foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui dividindo com vocês, contando essas historinhas, mostrando, vivendo este agora com vocês aí. E aqueles que estiverem no futuro, que vai estar vivendo o agora deles também. Um grande beijo no coração de vocês, de cada um. Um final de semana magnífico, fabuloso. Experienciem, vejam, conversem com as plantas. Abençoe a água de vocês, os alimentos de vocês. Abençoe o ar, o lugar que você vive, em tudo. Agradeça. Se torne aquela pessoa... A melhor versão que você puder se tornar, você se torne. Sempre no agora. Sempre no agora. Sempre no agora, tá bom? Ó, um beijo no coração. E até domingo à tarde. A assistente já foi embora, acho que bateu o cartão. Não, tá dormindo aqui atrás. Vai dar tchau, assistente? Tá acordado. Vai dar tchau? Então vamos dar tchau. Dá tchau. Fala assim, uma lambida no coração de cada um. Fala assim, converse com os animaizinhos de vocês. Sejam mais pacientes com eles. Eles também têm sentimentos, eles sentem as nossas energias, eles veem coisas que nós não vemos, tá? Eles estão aqui para nos auxiliar e principalmente para despertar em nós o amor incondicional. Então, tenham paciência, cuida deles, façam um papá gostoso, abençoe o papá deles, que vai estar auxiliando também muita coisa. Evite de dar ração, se for possível. Comece a dar uma comidinha mais natural, tá? A Nina já está nesse processo. A Nina está comendo fruta. Eu tirei a ração dela. Ela está comendo maçã. Amo vê-la comer maçã, escutar o barulhinho. Nheque, 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 nheque. Né, meu amorzinho? Fala assim, eu gosto de maçã, eu adoro maçã. Fala, eu tô temendo porque vai começar a chover e eu já tô sentindo esse ventinho aqui, titia. E olha como eu já tô temendo, medo desse vento. Então tá, gente, beijo, não ficar conversando aqui com vocês. E eu preciso ir fazer meu papai agora, que já tá na hora de almoçar. Beijo, 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 beijo. Medosa.